sofrendo com rebote, impossível, desculpa. Isso é uma opinião que eu respeito sua, né? Pode até parecer uma verdade que você está vendo, mas não é uma verdade absoluta. Pode ser que esteja se divertindo? Pode, porque eu não vou generalizar. Galera, presta atenção. O conteúdo aqui, ele é de uma forma, quer queira, quer não, eu abordo N fatores que não dá para eu colocar algo extremamente específico. O que eu abordo é a grande maioria. Então pode ter casos que fogem da regra, como o contato zero vai por aqui, esse aqui vai por ali. O contato zero não pode falar, tem hora que eu falo que tem que interromper, tem hora que eu falo que não é para bloquear, eventualmente eu falo que é para bloquear a pessoa. Então existem algumas particularidades, beleza? Mas de uma forma geral, é aberto e vocês se impressionam, tá? Vocês se impressionam com o que está vendo do outro lado e vocês se convencem que isso é uma verdade absoluta para vocês. Mas isso não, de forma nenhuma, isso não me assusta. Eu quero que vocês venham comigo para vocês não caírem nesse erro de ficar assustado, com medo, assim por diante, que acaba fazendo besteiras aí. Beleza? Então, pessoal, vamos junto aqui. Quando você acredita que aquilo que você vê é a realidade absoluta, você vai estar cometendo um dos grandes erros. Ok? Você vai estar cometendo um dos grandes erros. E muitas vezes isso vai jogar por terra tudo que você pode fazer em relação ao processo. Tá certo? Por quê? Porque você desiste, você desacredita, você perde a fé e aí você acaba sabotando as possibilidades. Tudo bem, pessoal? Então, vamos que vamos, porque quem acredita em vida social, de rede social, né? Vida dos outros através da rede social, tem que rever seus conceitos, né? Porque eu acredito que você não poste as suas dores, suas dificuldades, suas dívidas, não é? Você não posta isso. Você vai postar aquilo que é legal de compartilhar, aquilo que é gostoso e muitas vezes até por querer mostrar. Então cuidado, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Fechado? E um dos sinais mais comuns de que a pessoa está sofrendo, de que a pessoa está sentindo também essa separação, tá? Que a pessoa está sentindo também essa separação, por mais que você acredite que não. E aqui é o seguinte, é que eu falo, muita gente questiona, fala, Luciano, impossível, a pessoa está super legal, né? A pessoa está super bem. Eu falo, tá bom, beleza, né? Como se ninguém tivesse problemas. Eu ainda falo mais. Mesmo quem tem vidas extraordinárias, escreve isso para você. Uma vida extraordinária não é uma vida sem problemas. Uma vida extraordinária é onde você tem muito mais benefícios e resultados e sabe lidar com os problemas de forma que você tem maestria sobre isso. Ok? Então, quando a gente entende que está tudo ótimo, parece que não existe problema. Então, vamos lá. O primeiro ponto, galera, normalmente, o primeiro sinal é que essa pessoa, ele começa ou ela começa, ela não quer falar com você. Ela não quer falar com você. Ela simplesmente foge praticamente. E muitas vezes, se você está numa possível reaproximação e você quer... Isso acontece lá com os guardiões, né? Luciano, eu estou perguntando, tá? Ele acha melhor não se aproximar. Então, assim, ele não quer ver, ele não quer olhar, ele não quer conversar, ele foge de você. Ele não quer falar com você. Ele ou ela, né? Então, essa situação é uma situação que demonstra que ela ou ele, de fato, existe aí uma dor emocional, algo que incomoda. Ok? Por quê, Luciano? Vamos explicar algumas coisas aqui para vocês entenderem. Quando você supera algo verdadeiramente, aquilo não te gera nenhum desconforto. É algo totalmente natural, você conversa assim por diante. Vou mais longe. Esse desconforto não é só de rompimento, é de qualquer coisa. Até mesmo de você, quando consegue vencer o luto, olha o que eu vou falar. Quando você consegue vencer o luto da perda, por exemplo, de um familiar, você consegue falar sobre aquela pessoa, você fala, às vezes, com saudade, com uma lembrança gostosa, etc e tal, mas aquilo não é mais aquela dor absurda. E eu vejo isso, galera, assim, Luciano, mas tem gente que sofre ainda toda vez que... É porque não venceu o luto.
não conseguiu superar uma situação ainda e às vezes aquilo se prolonga há muito tempo. Por isso que eu falo, eu sou totalmente contra. Quando as pessoas falam assim, Luciano, o tempo cura, eu vou falar para vocês, não é assim que funciona. Até mesmo neurologicamente não é assim que funciona. O tempo alivia, mas ele não vai curar verdadeiramente com profundidade. E eu sei que um monte de gente aqui agora está torcendo o nariz porque eu estou falando. O que acontece é que tem pessoas que ficam 10 anos, 5 anos, 6 anos num profundo sofrimento. De fato, ele alivia, mas a cura vem de uma ressignificação do cenário. É quando de fato você muda o processo dentro de você. Vou dar um exemplo muito próximo, tá? Vou trazer para vocês aqui um exemplo muito próximo, que foi até mesmo dois exemplos que vai explicar isso. Eu vou sair um pouco da relação para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando você vê, por exemplo, o luto de perda, você tem ainda uma situação, por exemplo, a minha mãe, quando perdeu lá o pai, o meu avô, isso em 2001, gente, 2001, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 22 anos depois. E hoje ela conversa numa boa, mas por mais de 15 anos, ela não via nenhuma foto, ela não falava, ela não conversava, ela não conseguia. Ela não conseguia passar por aquele processo. E aí ela fez todo um trabalho para ressignificar esse processo, essa perda. De novo, o tempo passou, mas ela não conseguia se reprogramar frente àquilo. Agora, olha que interessante. Um outro exemplo muito próximo de mim. Para quem assistiu a jornada, deve ter visto lá, mas, por exemplo, a minha sogra, né? A minha esposa, ela tem 2 irmãs, elas são em 3. E a irmã mais velha, ela veio a falecer em 2008. E a minha sogra perder um filho é uma coisa que quebra o ciclo, teoricamente, que a gente entende racionalmente falando, o ciclo natural das coisas, sim ou não? É algo muito dolorido. Só que aí vem a fé, a ressignificação e assim por diante. E olha que interessante. A minha sogra, por ela mexer muito, inclusive, com essa parte da fé, ela, pouco tempo depois, ela falava com uma naturalidade muito maior, mas assim, sem comparação e com alegria até. Em relação da lembrança de o que aconteceu, como era bom, etc e tal. Lógico que ela sentia saudades, que ela tinha o sentimento da perda. É lógico que ela sentia, mas ela ressignificou. Então veja, o que uma pessoa levou 22 anos para ainda hoje ter alguma dificuldade, a outra levou pouco tempo. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando você fica longe da pessoa, não necessariamente isso vai apenas resolver o problema. Então a pessoa, você acha que a pessoa vai ficar bem porque ela está longe. Então, qual que é o sinal que a gente falou? Ele não consegue falar com você. E às vezes isso leva um certo tempo. E muito mais, por quê? Porque a pessoa não sabe, inclusive, como superar. A pessoa, além dela não querer falar com você, quem aqui já percebeu que o ex ou a ex, às vezes, fica com raiva? Ela fica ríspida, grosseira, às vezes, com você. E você não fez nada assim. Você não teve nenhum comportamento que justifique aquela raiva. Entende? Aquela situação, a pessoa, ela transporta para você... Ela transporta para você e fica com raiva do nada. Não é do nada. Só que e o pior é que você, junto aqui, né, nós aqui que estamos aqui no processo, ficam se perguntando, cara, o que eu fiz? Aonde eu tô errando? Por que ele tá com raiva? Aí piora, porque você pega a culpa para você de uma coisa que não tem a ver com você. Então eu já tô falando uma coisa para você, se liberte disso, pô. Só o fato de você não estar entregando o que ele ou ela gostaria, que é o alívio emocional, quando você quer queira que não, vai atrás, ou deixa ele no pedestal, etc., isso gera dor emocional. E a dor emocional é um sinal que a pessoa não superou, que a pessoa está sofrendo. E o sofrimento, ela culpa você pelo sofrimento. Então ela está em dor. Dentro desse sinal de não querer falar com você, vocês vão perceber às vezes
que eles não falam não é só com vocês. Às vezes eles começam a se colocar em um processo de isolamento. Eles começam a se colocar, muitas vezes, num processo de isolamento. O que significa isso, Luciano? Às vezes ele não fala nem com um amigo, nem com familiar, ninguém sabe nada, a pessoa se isola. Ele não fala com você, não fala com ninguém. Por quê? Porque a pessoa não está bem emocionalmente. Dentro desse cenário que nós estamos passando. Então, nem amigos, às vezes, a pessoa entra. Ela simplesmente fica sozinha mesmo. Tentando descobrir aí o que está acontecendo.